Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Pimenta, eu sou professor da FANS e vou falar aqui uma mensagem para os alunos de custos para tomar de decisão. Gente, estou aqui no YouTube junto com os meus colegas para lhes dizer que esse período de quarentena vai passar e logo em seguida nós vamos ter as nossas aulas absolutamente normais, presenciais, conforme a gente já havia planejado e conforme estipulado. Enquanto isso, acho que é importante a gente ir aquecendo as nossas baterias para continuar a estudar. Por isso eu gostaria de passar para vocês um breve resuminho da nossa matéria. Gente, só para não deixar de lembrar, nós estamos falando de custos. E para entender custos é muito importante que a gente entenda, primeiramente, a terminologia de custos. O que é um gasto? Gasto são toda a saída de capital para a aquisição de um bem. Esses gastos podem ser tratados de três formas. Primeiro, ele pode ser um custo, e esse custo é relacionado com a atividade final da empresa. Ele pode ser uma despesa, que está relacionado com a atividade de administração, com a atividade comercial, ou seja, é uma atividade que auxilia a atividade final, ou ele pode ser um investimento. Esse investimento, meus queridos, ele está trabalhando, é um gasto que a gente faz, que vai ser realizado na seguinte perspectiva: ou ele vai reduzir despesas, ou ele vai aumentar receitas num futuro breve para a empresa. Aliado a isso, nós podemos trabalhar algumas classificações dos custos. E quanto a essas classificações, eu gostaria de ressaltar para vocês algumas delas. Primeiro, classificação dos custos em relação a seu critério de identificação. Os custos podem ser diretos. O que são custos diretos? Diretos são aqueles custos que a gente consegue identificar e quantificar no produto ou serviço. Normalmente são compostos por matéria-prima, mão de obra direta e insumos identificáveis. Nós temos também aqueles custos que são indiretos. O que seria um custo indireto? São aqueles gastos relacionados com a atividade final que nós não conseguimos identificar ou não é viável identificar no produto ou serviço. Por isso, a gente rateia. Aproveitando a oportunidade do rateio, eu gostaria de deixar os meus alunos muito cientes que, quando a gente for fazer alguma atividade avaliativa, rateie um dos custos que vai ser elencado. Então, é muito importante que vocês revisitem aqueles exercícios que nós falamos de rateio, para manter a matéria fresca, beleza? Só para constar, rateio é a forma de atribuir custos indiretos aos produtos. Além dos critérios de identificação, existem os critérios de variação conforme o volume produzido. Então, conforme o volume produzido, os custos podem ter duas naturezas. Ou eles vão ter naturezas de ordem fixa e não vão variar conforme a quantidade produzida. Gente, eles variam de acordo com N fatores. Variam de acordo com o INPC, de acordo com a inflação, de acordo com a quantidade de funcionários, mas eles não variam conforme a quantidade produzida. Esses são os custos fixos. Existem os custos variáveis. Esses, meus queridos, variam exatamente igual à quantidade produzida. Quanto mais eu produzir, mais eles vão variar. E aí nós vamos incluir a matéria-prima, os insumos identificáveis, a mão de obra direta. E você vai me perguntar o seguinte: Paulo, e a mão de obra indireta? A mão de obra indireta, gente, que é aquela que não está diretamente relacionada à atividade final, e, aliás, retiro o que eu disse, aquela que não está mensurada na atividade final, ela deve ser encarada como um custo fixo ou um custo indireto. Beleza, meus queridos? Além disso, a gente tem as despesas. As despesas, elas podem ter duas naturezas. Quanto ao uso, essas despesas podem variar em administrativas ou comerciais. Essas despesas de cunho administrativo, então nós estamos falando de recursos humanos, tecnologia da informação, contabilidade, finanças, etc., são despesas que normalmente se apresentam de caráter fixo. Existem ainda as despesas de caráter comercial. O que são essas despesas de caráter comercial? Despesas de caráter comercial são normalmente variáveis e elas
são compostas por comissões, impostos, fretes sobre a venda. E esses impostos que eu falava são impostos sobre venda, viu, meus queridos? Então, por exemplo, um IPTU, um IPTA, um IPVA de veículo não entra nesse caso, porque aí seriam despesas ou custos fixos, dependendo de onde eles estão alocados. Tá claro para vocês, meus queridos? Isso tudo a gente está trabalhando com base no custeio que a gente chama de custeio por absorção. O custeio por absorção, como o próprio nome diz, ele vai incorrer na absorção de todos os custos pelo produto ou serviço fabricado. Beleza? Gente, postarei mais vídeos em breve. Por enquanto é isso. Vamos nos manter firmes e vamos trabalhar. Daqui a pouco isso tudo vai passar e nós vamos continuar. Um abraço. Estejamos cada vez mais fortes, juntos e unidos. Tudo de bom, gente?